E aí, Dulce Luzeiros, como vocês estão? Estamos começando mais um Doce Pod. E hoje com pessoas que são referências em festa aqui em Campos, dos Goitacazes. E não poderia deixar de ter essa mesa, né? Falar com eles, que é uma honra ter vocês aqui. Tipo assim, eu olho pra Fátima, confeitaria, gente. Então a pessoa já fica assim, ai meu Deus, tudo que ela faz maravilhoso. Júnior do Buffet, que inclusive foi do meu casamento, que assim, só recebi elogios. E eu também nem pude desfrutar muito, né? Porque os noivos ficam em função da festa, caraca, só. E Rosileia também, que em decoração, que, gente, sério. Todas as festas dela, não tem uma, e até de um ano, não só casamento, mas de um ano que eu vi que foi lá na Estância. Uma da Estância Saudade. Foi, gente, perfeita. E aqui estamos para ter papo sobre empreendedorismo, sobre festas, sobre fim de ano que está chegando, que também é muita correria pra gente. E vocês vão aí, ó, acompanhar a gente, ficar por dentro desse bate-papo. Bora. Foi. Vamos começar com Rosileia. Fala aí, Rosileia, quem é você? Quando que você começou? Como que deu o start para ir para festa? Eu já sei que não foi de início festa, né? Não. É um prazer falar com vocês, estar aqui mais uma vez no podcast. Né? Na verdade, é o primeiro podcast, né? A gente esteve aqui gravando um quadro. Acabou virando podcast. Mas é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com você novamente, a gente que está sempre aqui, né, nas nossas reuniões, né, minha segunda casa. Eu já trabalho há 23 anos com eventos e a gente não faz só casamentos, a gente faz também aniversário de um ano quando são projetos exclusivos. A gente não tem tempo para acompanhar essa evolução das festas, né, de criança que cresceu tanto com a internet, mas a gente faz projetos exclusivos, né, que já o processo criativo é muito mais longo, então a gente vai fazendo todo aquele acompanhamento como se fosse uma assessoria. A gente só não faz realmente a parte de alimentação mais, mas durante 10 anos a minha empresa trabalhou, né, com buffet, trabalhou com cerimonial. E tudo começou com o meu restaurante. Eu também tive restaurante, né, no centro da cidade, 22 anos, então dali fluiu tudo isso. E ali a gente começou a fazer nossos primeiros encontros de igreja, primeiros aniversários, e aí surgiu a ideia da gente dar continuidade. E o meu primeiro casamento foi para 250 pessoas, então não foi uma festa pequena e nem intimista, né? E o segundo, 2 meses depois, também pelo mesmo número de convidados. E nesse dia dessa festa, o primeiro casamento, eu fui convidada para fazer uma festa de casamento de 600 pessoas. Então foram muitos desafios. E falando de desafios, a nossa jornada com o evento é um desafio sem fim. Então a gente está toda hora sendo provado. Até o final, até acabar a festa, a gente fica... Aí depois passa, ai, glória a Deus. A gente fica doido pra chegar no domingo, quando o evento é no sábado, entendeu? Porque aí a gente passa por todas as provações climáticas, né? Os acréscimos dos nossos clientes de semana. Júnior sabe muito bem que é isso. A gente deixa a confeitaria também bem... Tem que aumentar mais tanto. E a gente também dá muito desafio, parte de confeitaria também, porque Fátima tá aqui, ela faz tudo, né? Ela faz bolo, doce, bem casado. Então a gente, quando tem um cliente que quer tudo com um profissional, então a gente estuda esse projeto a fundo e passa todo esse contexto. Então assim, tudo aqui está muito ligado, né? Eu acho que não existe uma coisa mais importante no evento que outra. Todos os segmentos, para que esse evento se torne perfeito, ele tem que ter um bom time, tem que estar todo mundo comprometido, falando a mesma linguagem, para que esse evento seja realmente do cliente, não de determinado segmento. Então a gente deixa um pouquinho, porque a gente estuda o bolo, a gente estuda os formatos juntas, quando a gente tem, né, essa oportunidade de estar trabalhando juntos, então ela sabe, a gente é muito parceira nesse sentido, a gente faz. Quando a gente está sempre trabalhando com o Júnior, a gente também tem essa parceria de perguntar qual a mesa que é importante para ele, o tamanho, se o cliente não fechou mais nenhuma ilha, entendeu, a mais do que ele pediu pra gente, porque isso acontece, não acontece? Acontece, com certeza. Então aí a gente de repente chega lá, tinha mais uma ilha de quê, gente? De boteco, tinha mais uma coisa... E o bom abrir um parênteses, né, porque Rosileia, é bom trabalhar com ela, porque Rosileia tinha buffet e decoração, acabou ficando com a decoração. Nós também tínhamos buffet e decoração e ficamos só com buffet. Certo. Então ela entende bem a língua, né, da gente. Então, esse processo, a comunicação, né, que às vezes
uma pessoa que é decorador, só que nunca passou por isso, pelo buffet. Rosé ficou quantos anos com o buffet? 10 anos. 10 anos, então. Nós ficamos de 2006 até 2017, né? Depois nós passamos a fazer só o buffet. Então, essa comunicação minha com ela sempre é muito bom, porque ela já entende, né? Do ramo também. Então, essa comunicação pra gente sempre, né, faz toda a diferença, né? Ajuda, Isso. porque, por exemplo, eu não vou apertar o garçom de uma mesa para outra, porque eu sei que o garçom precisa desse espaço. Então, esse fluxograma da festa. Não, e ele é excelente. disso. E também não colocar uma mesa, né, escantilhada, que às vezes não dá um movimento. Então, isso pra gente, o fluxo pra gente, né, é muito importante na festa pro desenrolar. E Rosileia, sempre a gente tem essa comunicação, esse feedback sempre. E assim, essa coisa do Júnior ter falado da questão da mesa e tal, é importante a gente, né, quando a gente conversa muito, fala assim, olha, a mesa vai estar no meio assim, não pode ficar perto, por exemplo, do bar, não, que tem um outro fluxo grande, não pode estar muito perto da pista de dança, que também é um outro fluxo grande, que acaba atrapalhando a reposição. A gente precisa ter essa visão no evento, pensar de onde vai vir os garçons para fazer a reposição dessa mesa, quanto tempo vai levar, se a comida vai chegar quentinha, né? Então, assim, ter feito o buffet me trouxe, claro, uma vasta experiência para ajudar os colegas, né, para os demais eventos. Mas a gente sempre fala assim, e o tamanho da mesa, que é uma coisa que ele abordou ali, não só colocar a mesa num lugar indevido, mas eu acho assim, o que adianta? Eu chego para ele e falo assim, nós temos X número de pessoas e você vai pôr o que nessa mesa? Aí se eu coloco uma mesa menor para ele, eu prejudico todo o trabalho dele. Então eu acho que essa comunicação é super importante. Tem que ser para tudo sair. Para tudo. Perfeito. E que o Fátima, eu sempre falo com ela assim, olha, o tamanho da mesa é X, mas a cliente, assim, não vou dizer que normalmente isso acontece, né? Mas fatalmente acontece alguns casos, assim, que eu falo assim, como assim? 3 andares? Não pode. A mesa tem 6 metros. Ou o pé direito é altíssimo. Não. Cadê o bolo? Cadê o bolo na mesa? Tem não sei quantos arranjos, o bolo vai sumir. Não, tem que aumentar. Mas aí eu tenho que conversar com a cliente, que entra uma outra questão que mexe no bolso do cliente. Então, às vezes, quando o cliente fecha antes as coisas, ele não tem um processo ali, né, de acompanhamento, de assessoria, ou ele não pergunta, porque ele também não tem entendimento, não é que ele errou, ele não tem entendimento exatamente pra do ele evento. tá tudo bom, pra ele é normal, ele mostrou um modelo para ela, gostou, antes de perguntar. Muitas das vezes eu prefiro escolher com o cliente, né, lógico, mostro o que é e aí passo para ela entrar agora no processo dela de criação, de precificação, porque cada bolo dá trabalho. Fala aí, ou é? Aproveita e se apresenta também, fala quanto tempo você tá nisso. Eu, Fátima Braga, eu já tenho uma caminhada longa, né? Eu me formei em pedagogia porque meu sonho era Belas Artes, mas eu morava no interior, morava em Talva. E aí meu pai falou, não tem como. Aí eu desisti, acho que antigamente a gente tinha que fazer normal, né? Todo mundo tinha que fazer normal. E aí eu fiz. Então eu venho de cultura de vó. Minha avó era doceira, fazia muito doce em calda, compota, muita coisa assim, e daí foi. Depois minha mãe morava em Talva, lá também ela fazia bolo. E daí eu gostava daquilo ali, fazia, mas me formei, fui para pedagogia. E aí depois eu fiz concurso para o Senac, passei, fui instrutora do Senac por 10 anos e já tenho uma carreira de 40 anos. Então assim, tem muita história. Eu tenho 26 revistas editadas e essas revistas saía antigamente, colocava e era banca, era uma editora de São Paulo que eu recebi um convite e aí eu fazia tanto de doce quanto de salgado, porque a maioria das minhas revistas era de salgado, não era nem de doce. Depois começou doce, bolo. E assim, eu amo muito fazer. E amo mais ainda quando você encontra exatamente o que Rosileia falou. Parceiros que te dão a liberdade de você criar, né? Mas em parceria. Porque realmente é muito ruim quando você vai levar um projeto e aquele projeto tem limitações. E há essa preocupação. Hoje as coisas estão muito diferentes. Né? Eu vim daquela época que o bolo tinha 1,20 m e era um bolo e mais uma torta, né? Minha mãe fazia uma torta que era com a cobertura de glacê de manteiga e no meio dessa torta tinha uma maçã toda de bolo, que aí eu pintava aquilo ali, porque eu amo muito pintura. Então eu pintava aquela maçã e na festa tinha 2 bolos, uma grandona, que era o bolo branco, e mais esse outro bolo que era as tortas, né?
E assim, hoje são diferentes. Hoje, às vezes, eu escuto as pessoas dizer, o bolo é falso. Não. O bolo é cenográfico. Não existe bolo falso. Porque o falso dá aquela expressão que é um bolo de mentira, né? De fazer, né? Só que tem todo um trabalho tem artístico trabalho, é de pasta, é de açúcar, tem todo um projeto. A dedicação tem da pessoa. A preocupação se o clima tá úmido, o bolo vai melar, porque é açúcar. Entendeu? Então tem toda como transportar isso, levar para depois recolher, mas tem que recolher, não pode jogar fora? Não, porque a gente aproveita o isopor, aproveita o vidro. Tem as flores, Pensa né? até no meio ambiente também, né? Porque ficar descartando essas coisas E assim, é um projeto, é um trabalho muito, é prazeroso quando você ama o que faz, né? E ao mesmo tempo é difícil, não é fácil, porque é sonho, né? E se você estraga um pontinho daquele sonho num bolo, ou na festa, em tudo, no comer, em tudo, né? Você acaba prejudicando tudo. Então, eu acho que hoje a gente tem essa liberdade de conversar. Às vezes passa, mas assim, não vai ficar muito legal. Às vezes a noiva quer uma coisa, quando a noiva quer um bolo... Ah, minha festa é vermelha, dá para botar flor vermelha? Não, pera lá, vamos conversar com a decoradora primeiro, vamos ver o que a decoradora acha, tem que ter harmonia. Eu costumo dar um exemplo, se você bota uma roupa e faz uma maquiagem completamente daquilo, fica muito... É a mesma coisa de um bolo. Quando você olha a festa, tem que ter todo aquele contexto, né? Tem que conversar, Tem que conversar um pouco. Não é porque é um bolo que chegou... A festa é colorida, as flores são coloridas. Aí vai e bota um bolo de flor colorida, que não tem nada a ver as cores com a festa, não combina. Pode ter o colorido, mas tem que ter harmonia Então com o que tem você está usando. entendeu? Então hoje tem tudo isso e é muito válido quando a gente conversa. Eu acho que a doceira, a boleira, ela tem que estar muito em sintonia com toda a decoração, principalmente com o decorador. Se você conversa bem, né, o bolo é a segunda coisa mais importante. Vem a noiva, depois vem o bolo. Se você estragar o bolo, porque a pessoa fala assim, a mania do povo chegar e fala assim, eu vou lá na mesa de bolo, ver como é que tá. Ela não fala de vou lá na mesa de bolo, vou lá ver o bolo, vou lá na mesa de doce, ver o bolo. Vem a festa de um aninho, vem o bolo. Não, e o mais engraçado das festas de um, porque eu não faço só bolo de casamento, tem uns bolos infantis, são as mães. Olha, você fez o bolo da minha amiga, o meu tem que ser mais bonito. É muito engraçado isso, sabe? É engraçado que você tem que criar, e eu assim, eu gosto de criar, por mais que você me traga uma inspiração, é uma inspiração. Então você transforma aquela inspiração na identidade da pessoa, na identidade da decoração, no contexto, entendeu? Para ver se bota uma folha diferente, se faz uma posição diferente, isso muda, né? 15 anos. Os 15 anos hoje em dia estão assim, muito elaborados, né? E mega festas. Super diferentes. Aí a mãe quer o bolo que tem a mesma conversa do vestido. Tudo bem, mas eu não consigo fazer exatamente, entendeu? A cor não bate, porque é difícil. São os babados, Mas a gente tenta, juro. Pra mim são desafios e eu amo o desafio quando eu gosto. Quando eu não gosto, eu fico assim. Não, e a gente nunca sai, né, da confeitaria. Você gosta? Eu gosto. São muitas técnicas, eu acho também. Eu assim, né? Além de eu gostar muito, eu tenho uma coisa que eu acho que Deus me deu essa oportunidade, eu ensino o que eu faço. E eu... É um dom, né? Gosto muito disso. Eu me sinto muito feliz, mas muito. Para mim é assim, é uma coisa que me transforma quando eu vejo profissionais na nossa cidade que começou comigo, entendeu? Eu não acredito em concorrência, eu acho que cada um tem seu jeitinho, um jeitinho especial. Tem o seu perfil, tem público diferente, entendeu? Estilos e outra, meu pai uma vez falou uma coisa pra mim, que quando eu saí do Senac, o Senac onde eu trabalhava em Campos fechou. E aí a opção era ir para Pádua, fazer volante. Para mim não dava, porque eu tinha as crianças pequenas. Então não dava para eu fazer e eu tinha desistido. Eu não desisti da pedagogia, porque a pedagogia, ela me deu toda a técnica de eu ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço. Porque o dom de ensinar a gente tem, mas quando você tem a técnica, toda a técnica, aquilo ali é outra coisa. Porque às vezes você sabe fazer um delicioso brownie, mas você não consegue ensinar, te trava, entendeu? Não é porque você não quer, é porque às vezes você fica ali e não vai. E a pedagogia dá essas coisas, eu sinto isso, eu vejo isso em todos os lugares que eu vou, porque
Porque hoje, assim, eu não sou muito de falar, mas eu já rodei muitos países ensinando a arte do açúcar, porque eu trabalho com uma empresa que fabrica pasta de açúcar. E eu já fui para o México, Paris, e lá foi, um monte de lugar, entendeu? Aí meu marido falava assim, você já rodou quase o mundo todo. Eu disse, trabalho. É diferente. Porque eu tinha foco, eu chegava nas feiras, nos eventos para fazer e voltava. Então, era exatamente isso. E a mesma coisa, eu faço isso aqui com as minhas alunas. Às vezes eles falam, mas você ensina a sua baba de moça? Qual o problema? Você ensina a sua massa de bolo? Aí a gente tem um segredo, sabe? Porque o meu forno, às vezes, não é igual ao seu. Então, sai diferente. Né? Não é que o meu vai ficar melhor que o seu, de jeito nenhum. E o mais importante é amor, né? Porque quando você faz com prazer, é diferente. Quando você faz, é o que eu falo às vezes para minhas funcionárias, vocês têm que estar aqui porque querem. Não é só porque quer, tudo bem que a gente precisa sobreviver, eu entendo. Mas a gente pode sobreviver dentro de uma cozinha sem ar-condicionado e pode sobreviver dentro de uma loja com ar-condicionado. Você pode ser funcionário dos dois lugares, é só você escolher. Sim. Você tem que saber que na cozinha tem outras situações, não é? Dá no mesmo. Se você quer escolher o seu trabalho ou emprego, né, é diferente. O trabalho é diferente, o emprego é certo, mas o trabalho é diferente. Então é isso, e eu me sinto muito feliz e quando eu vejo alguém que eu sei que transformou a vida, conseguiu educar seus filhos através do açúcar, assim como eu, que eu tenho 3 filhas e mãe, 4 netos. Formadas. Filhas formadas. E mãe, eu sou mesmo, né, Rosileia? A gente luta para ter, eu tenho uma cardiologista, eu tenho uma advogada e tenho uma nutricionista, então eu tô feita na vida. Eu tenho as 3 para me cuidar, apesar de ninguém querer cuidar de mim, não. Porque a gente é teimosa, né? Mas eu fico muito feliz no que eu faço. A arte que me faz transformar os sonhos, para mim, é assim, é sem explicação. É uma coisa que, quando você entrega um trabalho, que você vê um retorno, né? Porque às vezes te dão retorno, às vezes não dão, não. Mas você sabe que você entregou. Mas você fez a sua parte. Queria, né? Isso é importante. E isso é muito legal, é muito bom, é muito gratificante. E vamos ver até quando, mas vai demorar um pouquinho para parar. Tem muita lenha para queimar ainda. Tem muita lenha, né? Eu chego. Muito talento. Daqui mais um pouquinho, eu falei assim, já quase chegando aos 60. Então só faltam alguns meses para eu chegar aos 60 anos. Então, assim, eu acho que eu vou ter mais um pouquinho. Vamos ver. A gente pede, porque o bolo de ainda tem muito ano, ainda tem isso. Esse ano. Eu sou. Nem acabou ainda. Eu sou defensora desse chuvisco. Toda vez que chega uma noiva lá em casa, um chuvisquinho. Porque você não vê mais chuvisco nas festas. Não vê. Aí Rosileia sempre me pede os arranjos. Eu fico feliz com isso, que pelo menos vai ter cristalizado. Agora, aquele chuvisco na caldinha para botar na fatia de bolo faz a diferença. Com certeza. Poxa vida. Mas tem noiva que acaba reclamando de, ai, muito amarelo. Não é, mas é tão Aí eu falo assim, gente, deixa então na cozinha. Isso, vale a pena tudo. Júnior também, às vezes a gente fala muito isso, né? O Júnior vai ter chuvisco, a noiva não quer que ponha, porque a mãe às vezes quer que ponha, porque é tradição da cidade. Isso. Aí eu falo, Júnior, vai lá pra cozinha, você serve na hora do bolo. Porque o buffet também tem isso, né? Ele também pega algumas preciosidades, algumas tarefas, não é só a comida. Na compoteira, esse dia esses tempos aí, nós fizemos um casamento que o noivo não abria mão, mas o chuvisco em calda tinha que ter. Eu falei assim, então vamos lá, Rosileia, 2 taças bonitas, compoteira bonita, vamos botar o chuvisco. Botou toda vez. Ainda serviu ainda no bolo, então assim, que é outra coisa, né? Campos tem essas culturas, é bolo de baba de moço com nozes, que hoje o leque se abriu. Então, hoje tem uma diversidade hoje de sabores. Você tem, e você tem que seguir, né? Não adianta que, mas vamos nós. Vamos. Júnior, gente, fala aí. Como tudo começou? Então, na verdade, né, começou de uma maneira muito inusitada, porque eu nunca pensei em ter buffet, né? Na verdade, minha formação é 2º grau completo só, filho de barbeiro. Sempre ouvi meu pai dizer, olha, o pobre tem que ter uma profissão. E ele sempre, né, falava comigo, olha, eu fui barbeiro, criei vocês, venceu na vida. E eu, então, com 17 anos, fui fazer, então, até então, fazer. Só que chegando lá na época, não tinha mais, naquele ano, não se fazia mais só barbeiro, foi até no Senac também. Tinha que ser cabeleireiro, tinha que saber tudo.
Mas para mim não foi tão difícil porque eu sou filho único e tenho 3 irmãs, então foram as minhas cobaias e a minha mãe. E por ali eu fiquei, né? Eu acho que eu fiquei durante 6 anos na profissão. Mas, como eu disse, né? Filho de mãe que cozinha bem, 3 meninas, filho único, temporão ainda. E vi a mamãe sempre fazendo as coisas. Minha mãe muito prendada. Minha mãe é uma pessoa muito prendada, tanto na cozinha quanto para trabalhos manuais, sempre. E aquela pessoa com sacrifício, mas gostava tudo de fazer muito direitinho. E nos casamentos das minhas irmãs, minha mãe acabou fazia as coisas. E eu era assim, era um pinga-fogo, né? Ficava ali olhando as coisas, sempre muito danado, né? E começava a aprender. Enfim, cresci, fui para o salão. E a gente que é de igreja, a gente tem muito negócio de retiro, né, essas coisas. E eu trabalhei com meu cunhado em uma lanchonete. Então, com comida, eu sabia tudo. Na época, né, uma liderada lá na igreja, né, fazia. E eu comecei a fazer as coisas, né, quanto de arroz, quanto disso, quanto daquilo, enfim. Mas fui para a profissão. Me casei e quando nós tínhamos as nossas reuniões nas casas, né, que hoje a gente fala que é célula, você me serviu algum lanche. E eu e Simone, na verdade, éramos os únicos casados assim, novo, que não tínhamos filhos. Então, toda reunião era na nossa casa, toda. E, né, quis Deus que a gente caísse em um grupo, né, de amigos, de pessoas muito mais maduras. Lá estava até seu sogro, tua sogra, né, que eles foram, né, o precursor disso tudo. Então, o que acontecia? No final, a gente fazia aquele lanche. E sempre perguntava, quem que fez isso? Aí eu falei, não, a gente que fez. Então a gente fazia torta salgada, fazia um salgadinho. E às vezes eles queriam que a gente fizesse, a gente fazia. Mas a gente com muita fartura. Mas só que a gente nunca cobrava. Então o que aconteceu? Eu trabalhava, e Nilson estava trabalhando já, né? E quem já trabalhou em salão vê que é uma carga horária também bem pesada. Porque eu tinha hora para chegar e não tinha hora para poder sair. E muito sem graça de falar para as pessoas, né, que eu não fazia. Aí fui fazendo, Simone até então não era prendada na cozinha, eu comecei a ensinar a Simone. Então Simone fazia algumas coisas para mim, na verdade fazia muita torta salgada. Aí Simone cortava o pão, tirava a casquinha do pão para mim, aí eu fazia os recheios, às vezes era 10h30, 11 horas da noite, estava eu lá, fazendo, né, as tortas salgadas depois que a gente tinha saído do serviço. Aí eu falei pra Simone bem assim, Simone, fala uma coisa com você, o povo é cara de pau. Sabe o que o povo faz? Porque a gente não cobra. No dia que a gente cobrar, o povo corre. Aí eu falei com ela assim, Simone, a partir de agora, quem falar que faz pra frente, vai falar que a gente faz. Olha, quando a gente falou, o povo ficou mais à vontade e começaram as encomendas. Aí faz um jantar para um, faz um almoço para outro, até que então surgiu a gente colocar o buffet. Eu fiquei, acho, 6 ou 8 meses conciliando, mas eu vi que não dava para poder conciliar, então nós vendemos o nosso carro. Nós tínhamos um carrinho, ó, com esse carro a gente compra tudo pro buffet. Para fazer uma cozinha. Só comprei a toalha é algum material. E fomos fazendo. Então, como o Rosileia disse aí, né? A primeira festa mesmo grande que eu fiz foi o aniversário de 15 anos da minha sobrinha, no dia 1º de abril de 2006, para 300 pessoas. E tipo assim, foi, né, a gente achava que a gente sabia alguma coisa. E de lá para cá, né, já se passaram 18 anos, só que no começo a gente teve, né, o buffet com a decoração juntos. Nós sempre fizemos juntos. E o pessoal pedia, né? Isso. E não tinha tanta gente em Campos que fazia, né? Ou só fazia decoração, ou só fazia buffet. Se eu não me engano, pelo menos na minha época, que eu me lembre, era a Rosileia que fazia buffet e decoração, eu, seu Lula, que já é falecido. Mamãe também. E sua mãe, isso. Não, era assim. Sua mãe fazia. Eu não, mas quando eu comecei, mamãe foi da época da sua mãe, não. Mamãe foi o segundo salão em Campos. Era seu Ageu, depois mamãe. Isso. Aí tinha seu Ageu, aí quer dizer, as coisas foi modernizando. De nome, mas não cheguei a conhecer. Foi modernizando mais um pouco. Só que o que acontece? A festa, quando eu comecei, a festa da decoração era muito mais simples. Eu até mexo, né? Naquela época a gente ganhou dinheiro. Por quê? Porque com uma decoração, você fazia várias festas. O que tinha? Era um fantasminha, um copo, a mesa e servir.
Só que ao passar do tempo, as festas em Campos começaram a ficar mais elaboradas. A partir da internet. Eu acho que o Instagram abriu muito esse leque de opções. Na época, Orkut, na verdade, né? Eu sou da época do Orkut. Me respeita. Na época do Orkut. Depois Facebook. Mas depois... Nada disso. Mas aí o que... Rosilete, chama a gente Não, velha guarda aqui, ó. Velha guarda. Não, eu sei da velha guarda, mas eu sei que tinha. Mas eu, por exemplo, eu só fui entrar na rede social mesmo a partir do Instagram. Mas então, eu sei que na tinha. época do Orkut. Facebook. Então, como começou? Começou primeiro... A primeira transformação nas festas, na decoração, foi as cadeiras. Foi a transição do fantasminha para a cadeira. Primeiro tinha capa. O fantasminha pra cá. Era capinha, né? Era capinha. Tinha só aquela capinha. Isso, era capinha. Isso, aquele nó atrás, né? Mas antes de era malha. aquela cadeira que só existia Cadeira de ferro. que só vestia o encosto. O encosto. Só encosto. Depois Lá em casa tem muito isso Isso, aí. fantasminha. PVC para vestir com fantasia. E depois veio a cadeira de madeira. Aí quer dizer... Não, gente, rapidinho, você falou fantasminha, eu fiquei tipo, que fantasminha? Isso, era capa. Era capa. Isso. Dava um nó aqui atrás. Aí depois começou a vir um suplá, guardanapo, argolinha do guardanapo. Meu Deus. E o que aconteceu? Eu falei assim, olha, colorida. taça colorida, a cadeira Tiffany, a cadeira transparente, enfim. Aí eu falei pra Simone, Simone, a gente só vai investindo, a gente tem que ver o que a gente quer mesmo pra nossa vida, o que a gente se identifica mais, então o buffet, né, que a gente gostava mais, então nós fizemos essa opção. Em 2017, nós definitivamente paramos de trabalhar com o buffet, com a decoração e só ficamos com o buffet, né? Então, desde 2017 até os dias atuais, a gente trabalha com o buffet, que também vai se transformando, né? Antes era só coquetel, aí era um jantar, depois vieram as mini porções. E hoje, né? Mesas. Aquela meia bola, agora um cabelinho maluquinho, né? Com aqueles presuntinho enroladinho, fio de ovos e um palitinho, que era uma delícia. É uma delícia. Os ovinhos de codó, que era muito, né? entendeu? Né? Muito bom. As esculturas, isso então foi tudo. Foi se evoluindo. Então hoje, né, a gente tem aí, né, as ilhas gastronômicas, né, as mesas de tentação, e foi se evoluindo. Nós estamos aí no mercado, né, brincando 18 anos, até mesmo. Fui jogado, né, mas nunca imaginei, não fiz faculdade para isso, nada. É no dia a dia. Acho que a melhor faculdade é o nosso dia a dia, né? O cliente, ele ensina muito pra gente mesmo. Ele traz as ideias, a gente, quando a gente é destemido, né, a gente acaba entrando nesse meio, assim, de uma forma não é competitiva, mas a gente gosta de um desafio, né? A gente gosta de sofrer. Porque é um sofrimento prazeroso, porque a gente gosta do que a gente faz e a gente quer o diferente. Acho que quando você pega um cliente que ele já se identifica com você, ele fala assim, não, eu vou lançar esse desafio, eu sei que ele gosta. E eu, assim, fui, né, corajoso, porque realmente os desafios. Hoje, nós temos a internet ao nosso favor. Mas se você for pensar que 10, 12 anos atrás não tinha, né? A minha irmã, eu tenho uma irmã também, hoje ela é enfermeira, mas a Rogéria mais velha, né? Ela era muito dotada de muitos talentos. Ela fazia muitos bolos, é ótima cozinheira também, né? Se quiser seguir esse ramo, se daria bem, né? Então, assim, eu ali vi ela fazendo essas coisas, ela comprava uma revista, Vanilha, acho que era uma pessoa, que dali, né, eu fui vendo as coisas, né, e fui me gostando, mas assim, tem hora que eu falo assim, meu Deus, é muito desafiador, fui muito corajoso, porque eu não venho de família tradicional, por exemplo, como Fátima, né, a mãe foi uma grande pessoa, igual a Rosé também. Acho que a Rosé não vem de família de festa, né? Não, meu pai era muito festeiro, mas era algo muito, assim, eu herdei muita coisa do meu pai, porque ele sempre foi aquela pessoa de mesa farta, de cozinhar muito bem e de ser muito festeiro. Então, eu me recordo das festas de fim de ano da minha casa, dos aniversários, sempre com muita fartura, sempre tudo muito. Meu casamento não tive festa, né? Me lembro que os docinhos ficaram guardados em cima da geladeira. Só tinha chuvisco e bolo nas minhas fotos. Aí eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, o que houve? Que foi na minha casa, né? Nossa recepção só pros padrinhos, algo muito intimista mesmo. Aí eu falei assim, mãe, não tinha doce na minha festa, que eu sou formiga, né? Eu falei assim, não tinha doce no meu casamento. Ela tinha sim, é porque
e esqueceram de arrumar, porque Isso. também não tinha decorador, entendeu? A pessoa que fazia o bolo ia na nossa casa, levava o bolo, ela que fornecia as compoteiras com chuvisco, Cachetinha de fazia o chuvisco papel, também. Nem sei como Então é era, isso porque eu aí. não tive. E a gente, assim, entrar nesse ramo, eu tava falando, é muito desafiador, porque eu fiz festas que depois que passo, eu falei assim, gente, como que a gente consegue fazer? Como o Roseli mesmo disse, né? Fez uma festa para 250 pessoas primeiro, né? A primeira. Quer dizer, às vezes a gente faz festa para 600, 700 pessoas, né? A gente, né, ser desafiado, né? Ser jogado assim e, né? Muita fé em Deus. Eu só né? fico triste por uma coisa. O quê? O bolo é o último que serve. Por E isso acho que errado. É mais por esperado. Acho errado. Mas por Porque é isso que sobremesa. hoje a gente- Aí o que acontece? Quando vai servir, não. Metade dos já foi convidados embora. já. Ninguém Por come isso bolo, que nem hoje- come bolo. Então, mas a gente, né, assim, tá sempre evoluindo com as ideias, né? Aí faz a gente fatiazinha pra levar, faz né, a pra fatia casa. embalada Nossa. agora, a gente Isso. sugere aos clientes, quando eles têm uma Pra festa levar. muito dançante, quando ele tem uma festa muito animada, e um grupo muito jovem, e que vem gente de fora, e tá sempre hospedado em um hotel, alguma coisa, então a gente sempre sugere, gente, no mínimo umas 70, Mas não é 80 mesmo fatias. experiência, né? Não é a Isso. experiência de comer lá, mas ali É. não fica sem comer, porque a pessoa que bebe muito na Não festa, come. ela só lembra Só come um do bolo no docinho dia só, seguinte. só. Aí lembra. Mas as Entendeu? tias As tias ficam. lembram. As tias ficam. E a avó Tem tia que não sai Que quando come comeu o bolo. É, que come E por outro. fica como? mesmo. Não, eu, por exemplo, eu não bebo, né? Então eu sou da pessoa que gente, cadê esse bolo? Parte Isso. sério. Não, eu não Às vezes sou de ir à demora. festa, mas quando eu vou, nem me importo. Mesmo se for bolo meu, eu só saio Sai. depois que eu comer o É, bolo. bolo, Não Não, é adianta. tradição, né, gente? O bolo de casamento é uma tradição. Não tem comer. como enjoar, né? Não, A tem pessoa, que comer. eu como também. Falando, o Júnior estava falando das evoluções, né, desses desafios, né, essa correria que a gente vive o ano inteiro. A gente chega ao fim do ano, eu acho que a gente chega ao fim do ano assim, doido quando acaba. Acaba. E a correria não Tem que acaba, né, pensar gente? A no gente que vem, está então. vivendo um tempo de fim de ano muito acelerado, são as formaturas, casamentos, as comemorações. Os corporativos os também. corporativos também, que acabam não fazendo essas tinha confraternizações. quase, tem mais. Surgiu muito. Esse ano a gente E tudo tem imediato, feito muito né, que o corporativo. povo quer Isso, é. pra ontem. Mas o corporativo Exato. é mais desafiador porque são muitas Muita pessoas. gente. Eu tenho empresa esse ano que está para 600 a 800 pessoas. É. Quer dizer, é muito desafiador, né? Não só assim, em termos de quantidade de pessoas, mas a gente tem um grande desafio que é que a gente se esbarra muito em entregar algo com muita qualidade, com uma precificação, né, de corporativa que é bem menor do que um casamento, por exemplo, isso. uma festa social. Então a gente tem as vertentes, né? Ele estava falando sobre a internet. Eu realmente comecei a me ligar um pouco mais com a internet depois que relançou o Instagram, porque eu sempre, a minha escola foram as revistas de festas. Eu tinha até o ano passado, que eu tive que me desapegar, eu tinha meu armário repleto ainda de todas as histórias que, De muito que me inesquecível. acompanharam. É, né? Inesquecível, Muito inesquecível. Viva, isso é Manequim, isso. são todas as revistas, Vogue, todas as revistas que tinham uma página. Às vezes você comprava uma revista caríssima, tinha uma página falando assim de um eventual casamento, mas aí você tinha que estudar. Eu me lembro que eu passei uma noite inteira com mais de 50 revistas nos meus pés, assim, meu marido chegou assim, você virou a noite, não tô acreditando, para tirar uma referência que uma noiva queria. A gente não tinha Instagram nessa época. Então as revistas foram fazendo hoje- construindo hoje- história. isso, é. Hoje o Instagram, né, que é meu público hoje, a maior parte dele está no Instagram. Então, Isso, é. para cada profissional, ele encontra o seu público, né? Então, hoje a internet, ela ajuda e atrapalha, porque eles vêm com umas referências que não é no contexto não só geográfico, financeiro, mas não existe, por exemplo, sazonalidade de flores que são de outros países. Modelo de bolo. Modelos de bolo que não técnicas, funcionam. porque às vezes um bolo que é feito lá fora do Brasil, lá as coisas são diferentes. São coberturas diferentes, é tudo muito diferente. Então, às vezes, você consegue ter uma inspiração e reproduzir próximo, tá? Então, Mas vai é pra próximo. o cliente entender isso, tal do Mas- Pinterest que eu vou te Isso, falar, é. nosso maior aliado. Tira o Pinterest. Isso, É bem complicado, Olha, eu vou te entendeu? falar. É tonalidade. E E fora que foto muda, né? Isso, Ah, é. Muda, tudo, muda. nunca- e a gente cada vez está com um Edição. público mais exigente, né? Até Quanto a mais alimentação. informações que nós temos, mais exigência do Não, eu acho É que o tal para do Júnior, público. Como é que é?
É o público X, não? É o público X, a geração X. A geração X. A geração Isso, X. Eu acho que eu não tô tão geração X, não. E pra gente como empreendedor também, eu acho que o maior desafio nosso, por exemplo, pra Rosileia... Z ou X? Geração Z. É Z, não é X, É não? Z, né? Isso, Então nós já estamos no alfabeto quase todo já. A, B, C, vamos chegar no Z. Eu acho assim, para Júnior, Pra por mim é exemplo, X. a Júnior, por exemplo, que lida com alimentação, eu acho que é o maior desafio, não sei, né, se eu estou errada, mas pelo que eu vejo nas conversas com os cerimonialistas, o maior desafio hoje da alimentação é você conciliar a diversidade do público. É o vegano, é o que come Isso, menos sim. carne, é o que come mais Eu sei mais disso. simples. mas exige uma apresentação. Isso. Zero açúcar, né? Isso, E o isso, zero é. açúcar? Zero açúcar, pelo amor de Deus. Não, mas hoje Dieta não tem na festa. a gente tem que se adaptando Vamos ao mercado. fazer um chuvisco entendeu? diet. Eu já tentei várias Porque vezes, mas eu não consigo. Meu Deus. Existe o doce. Isso né, é porque você imagina, numa diversidade de uma festa com 250 pessoas, se agradar a todo mundo, todos é os complicado a públicos. gente, A né? gente costuma assim, sempre falar, com a experiência que eu tive também de fazer os 3 segmentos do cerimonial, eu sempre, antes de chegar até o cerimonial, porque muitas das vezes, diferente do que nas grandes capitais, que as pessoas chegam primeiro no cerimonial para poder ter a orientação de quais profissionais contratar, em que tempo contratar, porque cada segmento de um evento, seja corporativo, seja casamento infantil, 15 anos, ele tem uma ordem, né, de protocolo, quem você procura primeiro, quais são os fornecedores que você deve fechar primeiramente. Tem fornecedores que só pode fazer um evento, né, por dia, já tem outros que podem fazer 2 eventos ou mais. Então, assim, a falta de orientação hoje do cliente é exatamente essa. Ele não sabe por onde ele seguir, aí o que ele acha que é mais interessante, que é o que brilha os olhos dele, que é a decoração, ele procura o decorador. Aí ele fala assim, qual lugar que você acha para esse número de pessoas? Aí depois começa aquela sequência. Então, automaticamente, a gente acaba pelo perfil orientando algumas coisas de parceiros que a gente trabalha, não por afinidade, não é uma panela, mas é uma afinidade. Aquilo que vai casa, entregar, né? que vai entregar aquele cliente. Aquele trabalho, que vai fazer uma entrega de acordo com a exigência daquele cliente. E aí dentro dessa coisa toda, aí vem, né, a grande questão financeira, a questão geográfica, vem a questão também das preferências, né, e esses desafios que a gente encontra, porque muitas das vezes não bate, né, não bate realmente com aquilo que ele está apresentando, que ele gostaria, com a realidade dele. Primeiro, eu sempre falo, a primeira realidade é a financeira, é a tal da expectativa e realidade, que você tem que ter uma bola mágica para fazer. Na minha experiência lá, com relação ao buffet e ao cerimonial, e a gente troca uma ideia, né? Quando a gente está falando com o cliente, fala assim, olha, a gente não consegue agradar todos. Eu acho que você tem que fazer algo que definitivamente tenha algo que vocês gostem, a família principalmente, porque tem que eles também usufruírem daquilo que eles estão investindo. Mas a gente convida as pessoas quando é na casa da gente. A gente não quer fazer o melhor. Então a gente precisa também ter um pouco de cada coisa no evento, que tem a identidade deles, mas que também alcance o objetivo deles, que é trazer essa satisfação para quem eles convidaram. Esse conforto, esse aconchego, essa comida até boa. uma troca, né? Porque casamento, quando você faz casamento, tem lista de casamento. Então, querendo ou não, né, a pessoa se preocupa também em presentear e... separar aquele dia, né? Eu acho que é algo muito especial. E eu sempre, né, quando ela falou essa questão aí do profissional, às vezes ele pode pegar 1 ou 2 eventos mais, eu lá na empresa decidi desde ano passado a pegar um evento só por final de semana. Por quê? Porque aí é todo um cuidado. Às vezes a pessoa está vendo Rosileia, está vendo faixa, está me vendo. Mas para a gente fazer um evento, não sabe como que é por trás a questão até da mão de obra. Eu fiz agora um evento, né, grande na cidade para 400 convidados, aonde tinha 154 fornecedores. A gente foi produzir uma festa de 400 pessoas, 154 pessoas trabalhando para essa festa no dia, na hora da festa. Isso sem contar a pessoa que trabalhou antes das flores, do bolo, do doce, da decoração. Enfim, às vezes a pessoa não tem essa noção. Então, eu sempre digo que só pega um evento porque comida, né, é uma coisa que é uma das coisas principais do evento, né, talvez um dos carros-chefe, e de você ter, né, o carinho. Por quê?
O convidado que ele vai, ele antes dele chegar na festa, ele foi, às vezes, num salão, se preparou, é um presente, é um deslocamento do carro, é tanto. Então, ele tem que ter, a gente como buffet, tem que ter o carinho. Porque eu costumo sempre dizer, né? Eu tô ali, a cliente eu já conquistei, ela já me pagou. Eu tenho que conquistar quem? O convidado, quem está na festa. Então, isso é o meu maior desafio. Entendeu? É o famoso QI, né? A gente indica. Né? Isso porque Instagram é ótimo, tudo bem, eu acho que é formidável, levanta. E na verdade, por exemplo, eu estou lá com uma festa de 400 pessoas, que é melhor público do que esse, vendo ali, aí até às vezes, até eu mexo, né? Que os meninos devem ficar estressados comigo, mas às vezes eles não entendem, gente, aqui é o meu ganha-pão e o ganha-pão de vocês. Então, se eu não tiver aqui na linha de frente, não flui. Não flui. Isso em tudo, é o que eu falo. Foi aquilo que eu foi aquilo que eu comentei, né? Que às vezes, né, é um garçom que está ali, alguém que está ali, é um prestador de serviço, às vezes ele está querendo tirar um dinheirinho a mais. Para ele é só mais um. Mas ali para mim não, ali é o serviço. E até eu mexo com eles. Olha, aqui às vezes não é o lugar, né, seu de estadia, mas é o lugar de passagem. Né? Então, eu preciso que você também tenha essa visão, né, que aqui, né, que a sua passagem seja boa, né, fique boa na memória. Isso, então assim, eu acho que o maior desafiador pra gente, né, como empreendedor, porque a gente entregou a festa, né, a Rosélia foi lá e entregou, mas até eu entregar, né, aquilo ali, até eu finalizar um evento, né, é um processo muito grande, né? Depois também. Envolve muita gente. E isso, hoje é o quê? Hoje é segunda-feira, né? Nós estamos aqui gravando, né? Tivemos a festa no final de semana. Você sabe quando que lá o galpão pensa, tá tudo arrumado? Quarta-feira. Já tem festa de novo. Aí quer dizer, então, quando você consegue colocar tudo em ordem, não, agora não. Tem que tirar tudo de novo. E essa semana, né, como uma semana pesada, quer dizer, vai sair já amanhã. Então, né, nós estamos tendo muito, né, essa corrida de fim de ano que a gente estava falando, a gente tem muito evento meio de semana. Isso. Evento corporativo, aniversário, comemoração, não tem isso mais não. As pessoas não têm mais essa questão, como o fim de semana é muito concorrido, então elas não têm mais essa preocupação. Tem pessoas que gostam de comemorar o aniversário no dia. Tem gente que quer fazer também, né, o corporativo no meio de semana, porque isso é menos competitivo para ele em relação ao espaço, aos profissionais que ele quer também contratar. Isso. Então, durante a semana é bem mais fácil disso acontecer. Então, assim, se a gente for falar de correria, eu acho que esse mercado, né, nosso de festa mudou muito. Eu acho que as pessoas eles estão comemorando mais. Qualquer evento tem que ter um bolo, nem que seja cenográfico. Tem que ter bolo. E a geração Z, né, então, sobre bem casados, né, o pessoal não bota bem casado em festa, como isso, gente. Quando eu vou no casamento, eu fico assim, vou levar o bem casado pra casa pra comer no dia seguinte. Aí eu guardo meu bem casado. E aí descubro, quando vou abrir a geladeira pra comer, Lucas comeu. Aí eu tô sendo mais malandro, tô levando 3, escondendo um, aí ele come 2. Por isso que bem casado em festa, a gente não pode ser o número de convidados, porque sempre tem um convidado que carrega, né? 3. Mas Glorinha Calil diz uma vez que o elegante é o quê? 2 na bolsa, 2 na mão. Entendeu? Se ela que é chique falou isso, né? Porque realmente. Que quando vem, mas tem que ter isso tudo. Tem, meu filho. Não pode faz 200, faz 400, né? Eu até falei com Fátima, né, que como ela faz bem casado, que tem que ter, gente, brownie, pode ter, mas bota um pouquinho de bem casado, né? Porque tem gente que fala, somente em casamento. O adolescente gosta mais do chocolate, né? Então, o jovem gosta mais é igual as noivas, eu fico assim. Antes, há tempos, eu peguei bolos assim, bolo, 100 fatias, bolo, né? Dava pra fazer, porque os bolos... De andar, que você diz. Você chegava até 3 andares, né? Um bolo alto e... Então, tudo era bolo mesmo, como dizem as pessoas, bolo de verdade. Né? Meu bolo mesmo de casamento era bolo embaixo. O restante era isopor, mas era bolo embaixo. E glacê mármore, que não era nem pasta americana. Né? As pastas de açúcar... Foram só, como tudo vai, né? Se transformando, vai embora. Aí chega a noiva, mas é um sonho meu dar um corte aí, a doceira, doida, da ideia. A gente faz um pedacinho, você corta, mas tem que cortar e mandar minha foto, porque eu já fiz isso e o bolo ficou lá inteiro. E ninguém cortou, quando eu fui pegar o bolo, tava ruim já pra jogar fora. Entendeu? Ela tá falando aí, aí faz aquele pedacinho...
pra noiva cortar, aí eu tiro e quero a foto. Tira a foto. Aham. Vou mandar. Então, pô, é sonho, entendeu? Então é E um mesmo sonho. assim, vocês deram A jeito. gente consegue fazer, Aham. entendeu? É ruim dizer você que é. Por quê? Porque um cenográfico você faz até com 10 dias de antecedência. Embala ele, tá pronto. Isso é técnica, né? Agora, quando é um bolo que tem um pedacinho embaixo, Tem ali te atrapalhando, aquele bendito pedaço, você tem que fazer ele próximo, pedacinho na de véspera. no máximo 20 centímetros, entendeu? Você tem que fazer naquele dia. Naquele dia, sim, na véspera. Sim. Você não consegue fazer Com tanta no dia e mandar antecedência. na véspera, porque senão vai dar problema. Mas aí o restante de cima você faz antes e vê. E é sonho, entendeu? E pode parecer uma coisa boba, né? Mas, tipo assim, a pessoa ter o prazer de estar ela cortando E a pessoa fatia. e as noivas ficam Tem felizes. gente que não sabe Entendeu? cortar Mas não é fatia. porque as Isso. noivas que vão ouvir eu falar isso vão ficar pedindo, não, Não. entendeu? Assim, Pois Não é. façam isso, por favor. Isso, é. tem bolo que não dá pra fazer. Não, tem bolo que não Tem- dá. tem Tem umas modelo técnicas de aí que bolo não dá, que não. realmente É. não dá. Não dá porque tem umas Mas- complicações. Voltando pra essa coisa de que tá tudo muito no Instagram, tudo, eu uso muito o Pinterest, fico fazendo, pesquisando coisas de referência, né? E vai aparecendo coisas de confeitaria. Você sentiu que tá voltando um pouco essa do bolo, tipo, em glacê, Isso a decoração. É assim, manual, é quando você tem alguém que solta e que vem lá, alguma pessoa que é referência e que mostra, volta. Mas são limitados, porque são coisas menores. Aham. Então você consegue fazer todo aquele trabalho de bico, que eu acho que é o que você está falando, que são Aham, mais em esses bicos, trabalhos é. de confeitar, em bolos menores. O bolo grande você até consegue fazer, tá? Mas são coisas que têm uma certa limitação, por quê? Você tem que saber trabalhar com bico. Você tem que saber dar o ponto certo do glacê. Aham. Porque senão quando você faz aquela pitanga, se o bolo não tiver, se o ponto do glacê não tiver ok, ela Ferrou tudo. ela acho não que- sustenta. E é um bolo que te dá trabalho, porque Dá. um bolo, às vezes, de 20 centímetros, você leva 2, 3 horas para decorar ele. Porque você tem que fazer uma camada, ir lá resolver outras coisas, fazer outras coisas, depois pra voltar poder para ele, pegar o porque ele ponto. tem que secar por etapas, entendeu? É igual agora que está muito em alta também, montar o bolo na festa. Eu acho uma coisa muito pessoal, Eu vi isso. entendeu? Ah, Porque eu acho que não amei você... isso, Dan. Porque eu acho que demanda de muitas coisas que eu sou meia preocupada, entendeu? Então, é legal? Acho que é, mas não numa festa muito grande. Mas eu acho que as pessoas entendeu? querem muita Eu novidade, acho Isso, sabe? é. Novidade eu acho que demais. estão tentando, Isso, né? é. Tipo, ai, Acho vamos que Eu Esse sempre. negócio da contaminação cruzada. Júnior tá aqui, eu já falei pra ele que eu queria botar no 15 anos da Manu, mas ele me escapuliu. Eu acho que a festa devia ter ilha de bolo. Não tem ilha de salgado? Não tem ilha de Ilha gastronômica. Tem um monte Isso. de ilha. Não tem. E no meu aniversário vai ter uma ilha de bolo. Não abro mão disso. Isso, Aí eu é. quero, aí a gente, você quer comer torta chuvisco? Você come. Me convida, por Você quer favor. comer bolo de pistache? Você come. Você quer comer bolo? Você quer comer de Carol tudo? Então você salgado, come. Gente, adorei a ideia. não é? Fazendo meu. Mas isso é bom, Não tem. confeiteira tem que fazer Isso, mesmo. é. Tem ilha de panqueca, tem ilha não sei de quê, não tem ilha de tudo. Toda confeiteira tinha que Isso. comemorar É. aniversário assim. Tinha que Diante ter uma de ilha de bolo, não tem ilha? Essas coisas. Perfeito. É uma ilha de bolo, Acho é. digno. Não é? Eu Não, tá. acho. Vamos pensar nisso. Isso, vai ficar legal. Ainda bem que isso só existe na confeitaria e na hidratação. Ilha de decoração, uma de cada modelo. Nem pensar. Vários só no painéis, curso, vários só no curso, painéis. Só em curso. Isso. Mas eu acho que tudo novo é bom, né? Mas aí nem tudo também É aplicável. vai- Aquilo que eu te falei, acho que a gente tem que olhar muito a questão do local onde você vai fazer Do o evento. público né? também. O público que você vai entender Isso. exatamente aquilo ali. O fato de você ter também espaços cenográficos maravilhosos, permite você ter uma área restrita para fazer esse tipo de exibição. Vou montar o bolo na hora, os noivos vão participar. Toda uma estrutura. Tem toda uma, assim, todo um Envolve cenário. Eu acho machixe. assim, a festa é muito bem elaborada, muito bem decorada, que não vai prejudicar em nada as outras fotos protocolares que vem com a família, com todo mundo, que não depende daquele bolo estar pronto, né, eventualmente. Eu acho que é válido, porque hoje você vê essas referências dessas coisas que estão acontecendo em festas que você tem uma mesa de 5 mil, 6 mil, 8 mil doces. Então, assim, uma mesa muitíssimo elaborada, gigantesca, que o bolo ali é separado
e todo mundo entende perfeitamente. Tudo correu bem durante a festa, num determinado momento que os noivos já fizeram as suas fotos protocolares, ele faz aquilo ali como se fosse uma atração na festa. Então isso funciona muito bem. Agora, no cotidiano, isso não empaca muito, porque a gente também tem, hoje, pelo menos os clientes que me procuram, 70% a 80% deles são em salões abertos, integrados com a natureza. Você tem todo um contexto de influência de contaminação cruzada, evento, poeira, são vários outros agentes. Então eu acho que para alimentação isso é muito perigoso, porque você tem um bolo que foi preparado num ambiente próprio para ele, né, com alimentação, ele é feita num ambiente próprio para ser transportada adequadamente. Então eu acho que isso é muito assim, né? Eu acho assim, não é nem futurista, eu acho que isso é muito evoluído para os contextos que nós temos hoje aqui. Então isso varia muito de região para região. Claro que esses ambientes e foge muito também daquela foto que você não vê o bolo. Verdade. Né? Fica lá e não sei. E já foi partido, toda partida. Então, assim, eu acho que é válida a experiência. Eu acho que tudo é sonho. Entendeu? Mas, como eu tô falando, se a pessoa quer muito isso, ok, a gente não vai deixar de fazer. Só que a gente tem que explicar, fazer um cenário bacana pra foto e fazer esse cenário como uma atração em algum momento na festa. Até porque, se os noivos vêm pra ali, fazem o bolo e os convidados estão em outra vibe na festa, seja a banda já começou, tá todo mundo a pedir dança, quem que vai ver isso? Né? Por qual razão ele foi feito isso? Então, eu acho que por isso que entra aí o papel do cerimonial, né? Que a festa ela tem todo um processo dentro dela, né? Todo um contexto. Então, cada um vai abrindo o espaço e vai fazendo. Não é uma coisa assim aleatória. Eu acho que não é uma coisa assim, não vamos fazer. Mas eu acho que tem que reavaliar, né, o que exatamente acho até o que seria legal, né, pensando em festa assim, se tivesse bolinho pra pessoa confeitar, né? Tipo, convidado. Criança principalmente, uma oficina. Teve até na festa da filha de Neymar, não sei se vocês viram, mas tinha a oficina para os adultos que as mães, né, quem quisesse, poderia ir lá montar o seu próprio vaso de flor. Então você poderia pintar o seu vaso e você sabia como montar um buquê. Achei interessante. Eu acho que essa coisa de entretenimento do entretenimento com o convidado é legal. Sim, então, como em festa de criança rola bem. Assim, toda evolução vai dar um de evento, toda hora acontece uma novidade. Me ajuda aqui. O adulto quer dançar, quer beber. O adulto vai dar, é a mesma coisa de você botar... No meus 50, eu fiz um bolo cenográfico cortado, eu fiz um quadro. Né? E aí eu colei a metade de um bolo para as pessoas irem fazer uma mensagem. Eu guardei esse bolo por muito tempo, tirei foto, guardei, depois ele foi se acabando, né? Porque então é uma coisa legal, assim como tem aquela árvore, legal, né? Agora fazer assim um bolo individual nos adultos é meio complicado. A criança gosta e a gente ama trabalhar, né? Faz uma oficina de cupcake, de outras coisas. As crianças é uma beleza. As crianças gostam de ter os agora num casamento não vai porque é muita dança. Então, eu acho que essas oficinas a pessoa não vai querer parar. É muito isso que na vida quando tem, então vai dar ruim. Um cara pegando o bolo do jeito que tá, eu gostaria para não ter trabalho, não, esse bolo tá ótimo, esse bolo, vou comer ele assim mesmo, vou levar assim mesmo. Então não vai dar certo. Mais prático, não dá. E fora também a situação do preço e valor, né? Isso. Que isso é muito importante também, né? Porque a gente aprendeu isso. Pode entrar nisso. Não, mas sempre foi assim, porque é muito diferente. Às vezes, eu tiro por mim, por dar aula, eu escuto uma coisa que me incomoda. Mas você é Fátima Braga. Mas antes de eu ser Fátima Braga, eu fui Maria. Eu dou exemplo das meninas que estão na sala. Porque se você não mostra o seu trabalho e valoriza aquilo que você faz, é diferente, entendeu? Você não tem que cobrar um valor abaixo para você ter cliente. Não é dessa maneira. Porque o dia que seu cliente descobrir alguém que cobra um valor abaixo do seu, o que era bom seu, não vai ser mais. E acabou, entendeu? A precificação é diferente isso, entendeu? Então, na nossa área que mexe com alimento... É desafiador, né? É em toda a área, não é só, em tudo, é em tudo. Então, é complicado demais, acho que entendeu? o pior é quando botam preço, né? Porque não sabe, todos os anos de estudo, é sabe muito o valor que você tem, não sabe o seu valor. Quando coloca um preço no seu trabalho, não sabe o valor que você tem. Acho que você tem que saber qual é o valor do seu trabalho. O valor do seu tempo, da sua dedicação familiar. E é muito, porque hoje eu escuto das minhas filhas.
você não foi na minha apresentação, mas na do Neto você pode ir. E a Entendeu? gente acha, Isso né, dói. mas tipo, a gente trabalhou pra elas. Isso pra elas dói. terem. Aí dá vontade de você falar, mas é porque eu tava trabalhando pra você chegar onde você tá, entendeu? Mas a gente não Mas fala. a criança também Não fala. não Aí a gente vai no do entender isso, Neto e pinta essa pequeira Mas do a gente Neto, depois- entendeu? Então, mas a gente aprende Porque depois, a gente porque aprende a gente isso se aí, arrepende, entendeu? sabe? Eu falei assim, se eu tivesse que voltar no tempo e dissesse assim, qual os seus maiores arrependimentos? É ter feito mais para os outros do que para mim. Do que feito para minha família, por exemplo. Eu acho que a gente, quando está muito novo, muito querendo fazer muito, sem alguém para auxiliar, sem alguém para te orientar, sem a orientação correta, eu acho que a gente acaba cometendo erros que a gente poderia ter poupado, entendeu? Se tivesse alguém, se tivesse para alertar, Mas se eu eu acho tivesse que assim, não tem, um eu curso, acho que alguma coisa. Se eu tivesse um orientador, uma pessoa para te botar dar um freio, eu acho que a gente teria poupado menos. Eu me lembro que o meu primeiro evento, eu esqueci meu filho na porta do banheiro e era do lado da cozinha. Eu estava fazendo buffet, decoração, não existia cerimonial até então. E aí, os garçons chegaram para mim e perguntaram. Perguntaram assim, Dona Rosilene, tem uma criança chorando que estava no carrinho, né? Ele tinha 1 mês de idade. Ai, meu Deus, tá achando que Ele mamava de 3 em 3 horas. Aí ele falou assim, tem uma criança chorando ali na porta do banheiro. Eu falei, o banheiro está com a porta fechada? Se o banheiro estiver com a porta fechada, provavelmente a mãe entrou e já está voltando. Aí ele disse assim, aí ele falou assim, não, as portas do banheiro estão abertas. Então, como esse salão que a gente trabalhou tinha 2 andares, eu falei, então você vai lá de mesa em mesa, vai lá no segundo andar, se aqui no primeiro andar não tiver ninguém, pergunta quem que esqueceu a criança. Enquanto isso, o meu esposo estava conversando com o segurança, né, lá na porta do portão, ao invés de ficar de olho no menino. E eu estava lá, toda engajada, né, primeiro evento, aquela euforia toda. Conclusão, E ele com 1 mês de vida. Com 1 mês de vida, né, de 3 horas, reloginho pra mamar, ele berrava, mas o som do DJ, quem passava só via a criança se batendo no carrinho, chorando. Aí meu marido veio, na hora que que o garçom chegou pra mim e falou assim, Dona Rosilene, não é de ninguém. Aí meu marido já tava com meu filho no colo, atrás de mim, assim, por trás do garçom, o menino tá chorando. Aí eu, é meu filho. Então, assim, essa foi uma experiência é ruim. Mas, assim, a gente fica, né, vivendo tanto as pessoas quando os outros esquecem. Então, até por isso que eu parei de fazer a parte de buffet, porque era como uma consumação. Eu teria que virar à noite trabalhando todos os fins de semana. Meu esposo foi um paizão, porque ele saía com as crianças, era o cinema, era as festinhas, era o shopping, era tudo. E eu era a maior incentivadora disso. Eu achava que estava perfeito, ele fazendo isso tudo, mas não supre a nossa falta. Então, eu acho que na vida, as escolhas, elas precisam ter equilíbrio. Então, esse fato dos filhos cobrarem, eu me cobro de alguns momentos que eu E as meninas lembram do tchauzinho. Quando eu ia para os congressos, eu ficava 1 semana fora. Elas miudinhas, a lágrima caindo, e elas lembram disso e cobram isso da gente até Mas na verdade a gente... Entendeu? Algumas coisas eu acho que a gente conseguiria hoje voltar. Algumas coisas eu realmente acho que eu poderia ter aberto mão, sim. Mas outras coisas foi realmente plantar uma semente para poder ter o fruto no futuro. Mas outras eu acho que se eu tivesse tido uma orientação, se eu tivesse tido alguém que me freasse, talvez o tempo passa, né? As crianças vão ter. Mas às vezes não é nem pelo dinheiro, é porque a gente quer dar um conforto melhor, quer dar uma vida melhor, a gente acaba se distraindo nisso, né? Eu também já fiz isso, né? A gente se distrai, a gente às vezes quer porque quer o melhor para eles, ok. Mas a gente também abre mão da gente, sabe? Do tempo com a gente. Então eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu já ministrei 2 cursos. Um curso online na pandemia, que a gente lançou na plataforma da Hotmart, e um outro que eu ministrei para 100 pessoas de diversos segmentos. E o que eu faço? Próximo ano a gente tem um desafio grande, que eu quero muito ministrar cursos para setorizar, né? Fatiar, na verdade, todo esse curso grande que para poder falar e ministrar para algumas pessoas, e se eu tiver que compartilhar algo que eu falaria nesse curso, seria isso, né? Tenham uma vida mais equilibrada, não queiram ter pressa para chegar onde vocês sabem que o processo, tudo na vida é um processo, é um passo de cada vez. Eu acho que tem um momento da vida que a gente... Mas eu acho que o mercado, ele acaba botando a competição, eu mesmo, eu falo que eu não tenho concorrente. Eu sou um fornecedor, tem várias empresas, eu não me cobro isso. Acho que quando a gente acaba entrando
Nesse giro, né, da competição, eu acho que acontece isso, eu acho. A gente acaba... Não, acho que Não é só a competição. indo como? A competição é muito pessoal, a isso, vaidade, tudo acontece. Mas eu acho que a vaidade... Mas acho que hoje está sei lá. diferente. Eu acho É, que você hoje tem o muito- mercado está muito aberto. Então, muito talvez não seja competição, mas hoje, esse... enquanto freio. um só fazia Isso. uma coisa É. específica. Não eram muitos profissionais fazendo Vinha tudo. mais gente, era mais você. Hoje em dia tá bem muito diluído, aberto. Aí você é. acaba tendo essa oportunidade, como De descansar a os pandemia, olhos. a pandemia ela trouxe muito doceiro, Trouxe. muito. Trouxe muito de tudo. Tudo, é. Mas Gente, doceiro eu acho que vem faz mais. Tudo que a gente Não. tá conversando. Doceiro vem mais. hoje. Eu acho que É, a só pra pandemia trouxe concluir. mais quem faz docinho, As pessoas se quem descobrirem faz, alguma coisa que entendeu? de família. Porque era a Uma coisa maneira que artesanal, tinha de é, fazer, sustentar. entendeu? E ajudou muita gente, né, também. Com certeza. Pessoas que poderiam estar depressivas. Então, acho né, que algumas Mas hoje- eu acho que esse correr, mas eu ainda volto a dizer que eu faria diferente. Eu acho que eu buscaria uma vida com mais equilíbrio. Eu acho que o corre, vai se deixar, ele é o ano inteiro. As festas se avolumaram demais. As pessoas De estão janeiro cada vez- a eu acho que janeiro, por conta como da diz a pandemia, as música. pessoas querem comemorar tudo. Isso. Entendeu? E muito, tudo, inten- tudo, e- tempo. e muito intenso, né? todo É pra ontem, tempo. entendeu? E aí eu acho que a gente tem, se a gente puder equilibrar, eu fico muito feliz o dia que eu não tenho evento, estou em casa. Eu tenho uma Eu vida também. normal. Isso. Eu Mais. sinto Você falta também dessa vida tem. Isso normal. Você também Com tem. certeza. Ai, meu Deus. É. E aproveitando essa deixa, Fátima, o que você faria diferente de tudo que você já viveu? O que você pode dizer Eu pra gente, dar uma dica? Acho que diferente é difícil de dizer, mas o que eu sempre disse é valorizar você como profissional. Que eu acho que quando você se valoriza como profissional, você repensa em tudo. Então, hoje, eu acho que vale a pena você olhar para você, se olhar no espelho e perguntar, é isso que eu quero? Então eu vou me valorizar. Eu vou ter meus limites, eu vou limitar o que eu faço para poder eu conseguir chegar onde eu quero. Sim. E é bem assim. Até porque eu acho que, como estamos no ramo de festa, doce requer também muito trabalho, gente, porque a gente fica horas e horas, às vezes é um docinho, né, que tem aquele detalhe, os de bombom, né? Docinho tem processo, você faz a massa, você deixa esfriar, você enrola, você decora, borda, bota na forminha, para depois Tem mandar. as forminhas aí, encaixotar. tem a caixa para poder botar, tem o transporte. Então, a gente, né, fica nessa, eu digo por mim, de ir perfeito, né? Isso. Como saiu daqui tem que chegar lá. E a gente que vê cada detalhe, você principalmente, que é um artista, gente, olha, queria ter um pouquinho desse dom. Mas tem o seu, que também é muito bom. É diferente. O dom, cada um tem o seu, né? Que bom, graças a Deus. E tipo assim, o detalhe faz toda a diferença, que pra muita gente às vezes, né, que tá de passagem Isso. e acha que o detalhe, não, ninguém vai ligar pra isso, mas a gente Liga, a com gente tá vendo. Assim como a gente viu, é o que eu sempre falo aqui na do Sul, assim como eu vi, vai ter pessoas que E também tem vão uma reparar. coisa, Vão- você pode, numa festa, você coloca lá uma bandeja com 10 doces. Todo mundo olha, mas se uma pessoa olhar e ver um defeito, a festa toda sai. Fala não. É diferente, gente. Vamos mudar isso. Que cultura é essa? Essa. Que cultura é essa? Ai, meu Deus. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Porque realmente é assim, né? O povo pra falar mal de um errinho, o povo vai, pega o microfone, fala. E Isso. pra elogiar, às vezes o pessoal diz não. Por isso que eu falo, então se olhe no espelho Aham. e pense, mas pense muito e olhe e fale, eu me valorizo, Sim. porque O mercado está muito... o mercado está Precificação tá muito ruim. aberto, Isso, então é. não vale a pena você ficar correndo atrás daquilo que não vai valer a pena para você. Você tem uma história, entendeu? E hoje eu me sinto feliz que a minha história ela é bonita, entendeu? Com todo o sacrifício de filho criado, tudo. Mas Você construiu, né? foi uma construção bonita, entendeu? E vai continuar essa construção, entendeu? Tem um nome, então isso é importante. Mas para isso eu sempre me valorizei como profissional que eu sou, sem medo. Sim. A gente não pode ter medo. Tem medo de errar, não tem medo de
de ensinar, Tem que não tem que ter exato. medo. Você tem que saber o que é certo e vai embora. E você, Júnior, o que tem pra deixar pra gente aí, que você aprendeu? Então, no meu caso, era aprender... aprende. Oi? Aprendeu e tá aprendendo. Isso, aprendi, tô aprendendo. Falar um pouco de não, né? E a valorização, como Fátima fala, porque só a gente sabe, né? O que a gente investe de tempo, de conhecimento e de fazer o melhor. E às vezes a gente não se valoriza com isso, né? Abre mão um pouco da família. A família é que mais sofre. Eu costumo dizer que o que mais sofre é aqueles que me amam mais, né? Nunca tem tempo para eles, né? E talvez isso, eu acho que é dizer um pouco mais não, né? E Tal do equilíbrio. e valorizar, né? Ser valorizado realmente, né? Eu acho que o aprendizado maior que eu tenho desses 18 anos, se eu poderia deixar, é esse. Porque o não, né? Várias vezes, não, tem como fazer sim. Aí a gente vira à noite, Isso. né? Quantas encomendas eu já virei à noite porque eu podia ter falado não e não falei. Isso Depois se arrepende, né? Por que eu pra não disse quê? não? Aí depois dá até acontece alguma coisa que não era pra acontecer, você fica assim, se eu não tivesse pego, Isso não teria nada disso. Mas a experiência, Aí vai. né? A experiência, né, vai nos... Né, foi o que eu falei, não comecei ontem, né? São 18 anos. Sim. Então agora, né, eu estou avaliando e realmente a maturidade chega para todo mundo. Eu, a geração Z aqui, eu fico assim, meu Deus, tem muita coisa para aprender. E é todo dia. É todo dia. Você aprende todo dia, toda hora, você entendeu? Apesar, são recorrentes. Apesar de eu estar, né, não são 18 dias, né, mas a gente vai aprendendo todos os dias, né? É todo dia, toda hora, né, todo momento, né? Então, aí é com os erros do passado que eu não, né, tô construindo um futuro sem errar tanto, não, né? Ou errar menos, né? Ou não errar da ou não mesma errar. forma. Isso e se errar sabendo que tá errando consciente, né? Eu acho que os erros também que são recorrentes sempre, eles só fazem com que a gente nessa jornada saiba lidar melhor com eles, né? Só que, volto a falar, eu acho que tudo a partir de agora, se eu tivesse que dar alguma dica para alguém que está começando, por exemplo, na minha área de decoração, eu diria, gente, busque o equilíbrio, valorize você, né? E quem realmente, como o Júnior falou, e a Fátima, a sua família. Porque quando você se valoriza e valoriza a família que está do seu lado, que vai estar com você sempre, para todos os momentos que você passar e que você vai acontecer na sua vida, é ele que vai estar do seu lado. São eles que vão estar do seu lado, não são seus clientes. O cliente é uma jornada, a gente tem o nosso trabalho, é dele que a gente usufrui, mas eu deixaria isso, eu começaria uma vida mais equilibrada, sabendo precificar corretamente, que eu acho que o que o mercado, as pessoas correm numa velocidade desenfreada porque eles não sabem precificar e se valorizar. E aí eles querem conquistar aquilo que você levou 20, 30 anos para conquistar. E que não é, né, do dia para a noite. E não é né? do dia para a noite. Isso, Mas uma coisa muito louca, né? Que se você fica 15 dias fora dessa agitação, né, você quer voltar para a agitação. Né? Ao mesmo tempo que você quer um descanso, vai ficar 2 semanas sem. Meu Deus. Né? Eu falei que nessa estação eu ia ficar 1 mês e meio, né, com o Celina lá em casa. Aí deu 17 dias, eu vim aqui, comi alguma coisa e falei assim, eu vou ficar 1 mês e meio. Deu 1 mês, eu já voltei a trabalhar. A gente ama, né? É uma coisa porque não é apenas só o dinheiro, né? É o que a gente ama, que a gente faz, né? Cuidado, aqui, né? Eu tô com preocupação. São as evoluções, tudo é uma etapa, gente. Aquilo que eu vivi lá atrás, de 23 anos atrás, que eu volto a falar, eu estava construindo a minha história. Algumas coisas poderiam ter sido evitadas, poderiam ter tido o quê? O equilíbrio. Eu não precisaria, levaria o mesmo tempo, talvez um pouco mais de tempo do que foi. Foi um pouco mais acelerado, mas eu poderia ter chegado aonde eu cheguei com um pouco mais de tempo, levaria um pouco mais, mas pelo menos eu não ficaria sem esse equilíbrio. Então eu acho assim, tudo é o momento. Se você está em um momento de um lançamento, de uma construção, de algum lugar que você quer chegar, vale o apoio da família para entender que aquele é o seu momento. Sim. Às vezes tem ano que é a sua projeção. E aí depois você ter o quê? Um pouco mais de calmaria. Mas não viver nessa vida desenfreada
em busca sempre de tudo. Ou querendo ser o Muito melhor, né? isso, Tipo assim, eu tenho que Entendeu? fechar Porque, todo gente, mundo, com todos A os gente não clientes. vai Não, conseguir não isso, tem a gente como. não vai conseguir isso. E outra coisa, a gente estava falando aqui sobre precificação e a gente estava falando sobre escolhas. O Júnior estava comentando uma coisa, ele não tem concorrente. Eu ouvi isso de uma cliente minha. Falou assim, você não tem concorrente? Eu falei assim, não, realmente a gente falava assim, não, porque no fulanas, meu concorrente, eu falei assim, aí eu comecei a me corrigir realmente disso. Porque eu acho que a gente está vivendo um período, né, de maior celeiro de tudo, celeiro de todos os segmentos, né? Então a escolha é do cliente. Quem vai fazer a sua entrega? Não é só uma prestação de serviço. Eu acho que é uma entrega. Essa entrega que é o seu diferencial. Então eu acho que é você buscar isso. Então meu conselho é: se valorize, busque equilíbrio e preocupa-se em fazer uma entrega digna das suas, que honre a sua jornada. Eu acho que eu deixaria isso de conselho para quem estiver entrando nesse ramo de, pelo menos, de decoração. Que não é fácil, gente. Alimentação, decoração. Tentar entender a mente da pessoa, né? O que Processo ela criativo. quer, o processo criativo. Não é fácil. E eu sempre, quando eu passo por uma situação de tipo assim, meu Deus, quero desistir de tudo, quero jogar tudo pra cima, eu penso muitas vezes, tipo assim, cara, quando que não vai ter problema? Quando? Onde que você Aí me veio, lembro, né? no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, tipo assim, até o dia, né, da nossa morte, o Até a dia... redenção. Cara, vai ter Tem muita problema, coisa ainda vai a passar. muita coisa. Então, é a gente se apegar mesmo nas coisas boas, positivas. Eu acho que você tem que buscar, de fato, Que tem, né? orientação para tudo que você E faz. tem. Coisa positiva, com certeza. Eu até queria trazer, te cortei. Quer falar? Não, assim, é só a gente buscar a orientação de Deus em tudo que a gente vai fazer, que Ele mostra, porque problemas vão existir sempre. Enquanto existir ser humano, vai existir problema. A gente não é perfeito. Vai, gente. E eu sempre me recordo de uma situação, não tem nada a ver com o que a gente tá falando agora, mas que a gente poderia falar também, engraçada, de algum evento de vocês, que aconteceu, tipo assim, que aí a gente vai e fecha nessa, tipo assim, Uma coisa inusitada, né? inusitada, um exemplo. Eu tava na bike uma vez, né, vendendo brownie. Aí chegou uma mulher lá, toda, tinha provinha na época, quando a gente abriu, a gente botou a provinha pra todo mundo conhecer, porque não era tão conhecido o brownie, né? Aí tinha provinha. Aí a mulher foi e falou, posso provar? Eu falei assim, pode, fica à vontade, isso aqui, toda feliz. Aí a mulher foi, pegou, aí ela fez assim na minha frente, ó. Aí eu, tipo, meu Deus, tem um cabelo, tem uma casca de ouro. Comecei a pensar, mas preciso botar isso não. Aí, sério, ela fez isso, cuspiu. Aí eu fiquei, tipo, pra ver a reação dela. Aí eu, foi o quê? Aí ela, isso aqui não é brownie não. Aí eu, tipo, né? Menos mal, não tinha nada de errado. Aí eu, como assim isso não é brownie? Aí ela, isso aqui tem nozes? Aí começou a falar toda arrogante assim, gente, me deu um frio na barriga, eu comecei a tremer, eu falei assim, não. Aí ela, tem amêndoas, tem avelã, tem alguma coisa de castanha? Aí eu falei assim, não. Aí ela, então isso aqui não é brownie não. Aí jogou o meu negócio no chão, meu brownie e foi embora. Eu sei que quando passou, eu tava assim, ó, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu sozinha lá na bike querendo um amparo de alguém. E não tinha ninguém. E aí a gente ainda passa por essas situações, gente. Eu crente que ia ter, né, alguma coisa de errado com o meu brownie, e era só porque não tinha a castanha que agradasse a cliente. Cliente não era minha cliente. Era você enviado um inimigo. Muito curiosa. Muito. Vocês têm algum tipo assim de correria, de achar que não daria tempo e deu tudo certo no final? Mas eu acho que sempre todos os eventos são dessa tem maneira, muita que a gente acha que não vai. Mas uma coisa inusitada que já Se for aconteceu. listar, Já aconteceu uma coisa engraçada comigo, foi de eu chegar em um evento e não ter, o salão não estava aberto, nada. Eu estranhei, aos meninos, eu cheguei um mês antes da festa. Porque esse negócio de junho e julho, né, eu me confundi. é normal. Eu cheguei programado. eu cheguei um mês antes do evento, aconteceu. Aí liguei pra dona do salão e perguntei qual horário que ela iria abrir. Ela falou assim, mas como assim? Não estou entendendo. Não, nós estamos aqui para poder montar a festa. E ela ficou nervosa. Não, pera lá.
Júnior, pelo amor de Deus, é mês que vem ainda a festa. Quer dizer, eu cheguei um mês antes do evento. Ai, graças a Deus foi um mês antes. Não atrás, mas um mês antes. Eu me confundi com julho e junho, alguma coisa lá. Super compreensível, eu faria isso. Que quando eu cheguei, cadê? Aí não tinha salão aberto, não tinha nada. Porque nós voltamos, né? Que bom, porque a gente já aconteceu assim mais de uma vez comigo. De, tipo assim, tô chegando. Eu, hã? Tipo, Isso é normal. não tava nada pronto. Tipo assim, de juntar todo mundo quando era eu sozinha. Minha filha, ó, daqui a 30 minutos eu tô levando pra você. E a gente consegue fazer uma coisa que fazia em 1h30 em 30 minutos. Isso. Você tem alguma? Eu tenho muitas. Nem é bom pensar. Tem desespero. Muitas. De marido levar bolo em Macaé, um Papai Noel ter que refazer a barba do Papai Noel. Meu Deus, muitas. De esquecer a data, tá? De trocar data, muito. Os próprios clientes fazem isso às vezes, eles trocam. Mas tem uma coisa que ficou gravada. Uma cliente chegou me pedindo fazer um cachorro, que o cachorro dela não estava bem e ela queria que eu fizesse um bolo no formato de um cachorro, porque eu fazia muito escultura, né? Tudo bem, eu vou tentar fazer o mais próximo possível, mas igual não dá, que eu sempre bato nessa tecla, igual não dá, mas o mais próximo eu consigo. Um cachorro simples, né? Tá bom, fiz. Aí tá bom, o cliente chegou para pegar o bolo. Quando a mulher chegou para pegar o bolo, a cliente sentou no chão e chorava. Mas chorava, gente, mas a mulher assim, mas chorou muito, mas muito. Eu gritei, Gilberto, me escolhe aqui que essa pessoa tá passando mal. O que houve? Só não gostou do bolo? Não, eu não vou conseguir cortar. Porque está igual ao meu cachorro. Não vou. Essa foi boa. Não vou. Gente, você não tem noção. Eu fiquei em pânico por conta E ela chorou daquilo. muito. Porque eu achei que ela, assim, se decepcionou. Porque o choro, pra mim, é uma decepção. Né? Naquele Mas, na momento verdade, era uma ali, emoção, né? eu achei que era uma decepção. Porque eu falei, gente, olha, toda vez que eu lembro disso, eu falei assim, pelo amor de Deus, tinha coisas mais... Eu já tive situações mais inusitadas que eu não vou falar aqui. Mas, assim, essa eu fiquei assim... Porque foi uma reação dela que eu vi de erro. Eu vi que não era nada daquilo que ela queria, sabe? Apesar de eu achar que ficou ótimo. Mas não, quando ela falou que não, eu não vou conseguir cortar. Aí ela gostou. Ai, que bom. Aí eu abracei com ela, falei, não, você vai sim. Ai, perfeito. Mas assim, já aconteceu coisas piores. É. Mas faz parte. Faz do processo pra gente Faz chegar parte no da aprendizado. profissão. E acontece. Eu hoje, quando eu viajo, essa semana eu viajei para entregar bolo fora, eu não levo mais o telefone da empresa. Mas eu deixo uma funcionária vigiando o telefone. Pelo amor de Deus, vigia. Até o horário de você sair. Porque é horrível quando as coisas. Já posso ir buscar? Meu Deus. É a pior frase pra gente, minha confeiteira, meu Estou Deus. aqui embaixo. Estou aqui na frente. O meu foi engraçado, porque eu tava ao evento 3h30, 4 horas da tarde, e aí 11 horas a cerimonialista chegou perto de mim e falou assim, Rosilene, a noiva tá perguntando que horas que a festa tá pronta, né? 11 horas da tarde. 11 horas da manhã. Que horas que você vai colocar o lustre? Eu, que lustre? 6 lustres de 44 velas, tá bom pra você? Pra pendurar, colocar o vidro e ainda acender. Aí o processo de acender a vela leva em torno de 2 horas. E eu estava numa outra cidadezinha, 40 minutos. O processo de acender. Aí eu estava a 40 minutos, mais ou menos, de Campos, né? Lá na festa, de boa, poxa, entregando a festa, 11 horas. E os lustres nem na festa estavam? Eles estavam, porque o acréscimo desse serviço foi feito... Na semana. Tipo, na semana anterior, né, ao evento. Só que eu costumo colocar no contrato os acréscimos. Só que dessa vez eu fui direto na mensagem do celular, porque ela queria a precificação, quanto que seria o acréscimo e tal. Eu escrevi ali e lá ficou. Não peguei o contrato para poder escrever. E aí, tá, beleza. Aí eu, que isso? Aí, cadê? Vamos olhar o contrato. Aí, então, não tá no contrato. A minha última reunião, semana passada, peraí. Quando eu fui lá no celular, tipo, ela tem razão. Liguei pro meu marido, traz agora 6 lustres, 400 e cacetada de velas, de cilindros, mais as velas. Não, dava 360 e poucas velas.
Aí ele, você tá de brincadeira? Eu falei, aham. Aí eu tenho 2 caminhões, né? Um estava comigo no evento. Aí ele vem, ele lá, pegou o outro funcionário que tinha ficado lá em Campos, trouxeram os lustres, nós montamos uma equipe. Aí eu contratei mais 3 pessoas do local com andaime para montar, tinha acabado de desmontar o andaime, tudo. Eu sei que quando o lustre chegou, já estava todo mundo assim, igual quando você vai socorrer alguém que vem, ambulância, e aí pega aí você na corda, você Nessa hora assim, fica todo mundo você assim. começa a acender aqui, começa a no botar final aqui, tudo e a dá gente certo. foi abrir todo um processo, né? E aí o mais interessante que era feriado, né? E eu não tinha as velas todas, meu fornecedor a 1h30 da cidade. Tá Liguei a pirona. primeira coisa pra ele e falei assim, eu preciso de 300 e poucas velas. Ele, tá bom. Eu falei assim, manda um motoboy pra mim. Tá bom. Aí, 1 hora depois, e aí, o motoboy já saiu? Ele, já tô chegando aqui. Aí ele mesmo veio trazendo, meu próprio fornecedor veio trazendo a vela. Porque era feriado, não tinha motoboy. Olha só, gente, E ele falou parceria assim, tudo. eu Não, e ele falou assim, ontem eu fiz 394. Caraca. Tipo assim, eu ia usar tipo, duas a menos que ele tinha feito, entendeu? Eu tinha só a metade pronta, eu teria que ver uma outra forma. Então ali me deu assim. Na hora que eu entreguei, assim, antes da cerimônia, do horário do convite, que eu entreguei, tudo aceso, aí eu fui gravar a festa com ela, falei assim, né, porque os luzes colocaram agora, né, porque eu esqueci. Ela deu risada. Mas foi algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. A partir daquele dia eu falei assim, gente, eu vou revisar 20 vezes. O celular, o papel, tudo. Aí mais uma dica, gente, né? Revisar. Sim. Esses acréscimos que de última hora deixa a gente bem E estressada. a gente que faz tudo, né? É tudo mais difícil. Tem, como a Fátima Isso. falou, ela que faz pagamento, ela, né, agora tem alguém para pegar encomenda, né? Mas mesmo assim, a gente tem que estar ali para ver se está tudo, né, nos É o conformes. tipo de serviço. Não, né? e foi feito muito inusitado, assim, muito rápido. E foi assim, uma reunião rápida e não deu pra passar isso pra ninguém. Então eu achei que eu tivesse. Então é assim, a gente lida com sonho, tem que ter realmente muito cuidado. Sonhos, vários sonhos. Ainda bem que deu certo. Não Aniversário. pode Graças a virar, Deus, tudo dá no não final, pode virar no final pesadelo. Tudo no final dá certo. Mas eu vou te dizer- É passando pela O prova. dia, eu penso assim, o dia que não der, que não era pra dar. Então, vamos Até o exemplo, né? Ai, podia falar? É né? mesmo. Resumindo, né? Você quer resumir? Muito legal. Porque ainda há pessoas, né, boas, né? É a porque gente... assim, a gente tem uma vida muito corrida, né? E não é pouco. E hoje a facilidade às vezes atrapalha, porque você não observa. Então às vezes você tem que demandar 10 coisas ao mesmo tempo. Na hora de fazer um Pix, faz para a pessoa errada. E aí o que faz? Aí você acredita que existem pessoas boas, né? Pessoas boas que Honestas, você honestas. acaba... Pessoas iluminadas, eu acho, né? Que você acaba descobrindo, que também é outra situação difícil. Eu acho que Deus às vezes tem propósito. Eu tirei isso uma lição para mim. Eu acho que eu preciso frear, entendeu? Tal do equilíbrio. É É nada o por acaso, equilíbrio. né? Só resumindo, Porque porque pro pessoal ficar sabendo. eu fiz um Pix errado, Isso. descobri a pessoa para quem eu fiz no Instagram, mandei mensagem e a pessoa foi assim, Imediato. iluminada e me devolveu o E dinheiro. não era de Campos, né? Não, Nem era de não, Campos. Nem era de campo. E achou o nome, porque era um nome... Nome muito, um nome diferente, né? Ele é indígena, então era um nome bem diferente e ele foi assim, um ser que, além dele me devolver, ele com certeza me ensinou muita coisa. Ai, gente, essa troca... Inclusive acreditar que ainda existe ser humanos Mas... Não, e Entendeu? milagres. iluminados. Então foi assim. top. E é isso, gente. Chegou. Que filho. papo chegou. Eu fiquei aqui, ó, gente. Horas e Era horas. Foi muito bom essa Era papo experiência. pra Pra horas, muito pra mais. horas. Pra muito mais. Agradeço vocês mesmo. A gente que agradece. Cara, Carinho. Eu agradeço. é um dia que já estava marcado, que pra mim, eu que tô aqui, como eu falei, é uma honra de poder aprender, gente, tudo na vida, né? Chegar onde eles chegaram com... a melhor coisa é a gente aprender, né, às vezes com o erro dos outros, que a gente não precisa passar pelo mesmo processo. E hoje em dia eu vejo muito isso, depois que eu fui mãe, de tipo assim, cara, se fulano tá falando isso comigo, vou absorver aquilo que é bom, né? E
E é muito bom, sério. É um prazer pra mim, uma honra. E agradeço de coração que vocês voltem mais vezes, porque tem muita coisa pra contar. Depois a gente traz um de cada vez, porque vai dar pra 1h30. É muita história. Olha isso. Haja história. Haja história. Muito obrigada. E até o próximo Doce Pode. Foi. Já é